Passam agora 42 minutos das 10 da manhã, está na altura da revista de imprensa deste jornal. Para conversar sobre os jornais de hoje está connosco Sofia Branco, é jornalista e autora do livro As Mulheres e a Guerra Colonial, de resto que é apresentado esta tarde às 7 horas na Associação 25 de Abril. Sofia Branco, muito bom dia. Bem-vinda. Bom, já vamos falar sobre o seu mais recente trabalho. Para já vamos olhar a imprensa desta manhã ainda dominada por esta polémica que envolve o Primeiro-Ministro e o pagamento à Segurança Social. Certo, é impossível fugir desse tema que se mantém na atualidade. Há aqui uma questão que me parece fundamental. Eu acho que há uma certa confusão entre a esfera pública e a esfera privada. É evidente que o Primeiro-Ministro tem direito à sua vida privada, mas não me parece que a sua vida fiscal seja vida privada. Portanto, parece-lhe que tem interesse público esta matéria. Evidentemente, porque o Primeiro-Ministro, sendo Primeiro-Ministro, tem obrigações também especiais que decorrem exatamente do facto de ser Primeiro-Ministro. E, portanto, acho que na reação que ele teve, dizendo que não é um cidadão perfeito, e ninguém é, quer dizer, não há pessoas perfeitas, não me parece, quer dizer, eu devia ter pedido desculpas ao dizer isso ao mesmo tempo, porque eu acho que ele deve desculpas ao país por não ter cumprido com os seus deveres de cidadão. Com as suas obrigações, não é? De resto, como pede a oposição, com mais esclarecimentos. Bom, Sofia, e do jornal de notícias, vamos até ao Diário de Notícias, a propósito ainda dos dados das escolas, que perderam quase 40 mil professores desde o ano 2011. Como é que olha para estes dados? Há aqui um esvaziamento da escola pública, eu acho que dos serviços públicos em geral. Acho que as medidas de austeridade e a crise tiveram esse efeito, que não quer dizer que não viesse já de anteriores, enfim, políticas, mas há de facto acho eu, um agravamento, e há aqui uma associada à perda de saber e de experiência, porque há muitos professores que se aposentaram. Há uma falta de renovação da escola, porque não se contratam novos professores. E depois temos aquele drama das escolas, das turmas com imensos alunos, exatamente, com 30 alunos. E há falta de apoio depois naquele tempo extra. Portanto, estes professores, o que isto resulta é que depois os alunos não têm aquele apoio que existia à parte das aulas, de acompanhamento, digamos assim. E, portanto, eu acho que isto poderá ter um efeito muito prejudicial para o país a longo prazo. E de resto estamos a falar que este concurso dos quadros abre com 5 mil lugares negativos, de facto são números dramáticos. E vamos até ao Diário da Economia, no jornal Diário Económico, assim é que é, a propósito destas ferramentas que a Associação de Defesa do Consumidor lançou para a entrega do IRS. Isto faz sentido? É muito útil. Para mim, eu sou absolutamente avessa a estas coisas do IRS e das enfim, burocracias. Acho que é muito útil que a DECO tenha lançado esta ferramenta, que é gratuita, embora seja online e obviamente ainda exclua alguma parte da população, mas como sabemos hoje também já há muita gente a usar a internet. Facilita a entrega e suponho que depois resulte também num maior entendimento daquilo que se pode obter também com o IRS, porque se calhar há muita gente que desconhece a melhor forma de o entregar, digamos assim, e portanto se calhar até perde dinheiro ou acaba por pagar mais na sequência disso, portanto acho que é bastante útil. E até porque há de resto alguns pormenores que podem juntamente uns com os outros fazer a diferença exatamente. E evita também as idas para as finanças e as longas listas de espera. Vamos aqui olhar este caso, um dos casos que também tem estado na ordem do dia, que está no Jornal Público, a propósito de uma mulher que ficou desempregada por ser mãe. Isto é sinal dos tempos, Sofia? Eu acho que isto sempre aconteceu e o grave é que continua a acontecer, dado que há hoje um posicionamento político que condena totalmente esta discriminação na base da maternidade. Este é o tipo de textos que eu acho que deve ser muito valorizado nos jornais hoje em dia. É um caso concreto que a Catarina Gomes conta muito bem no Jornal Público, de uma desempregada, até a propósito de um caso positivo, que são casos de franchising social, em que o Inatel está a promover uma série de iniciativas positivas, mas ela conta o caso por trás disto. E esta senhora, basicamente, ficou sem emprego por ser mãe, no sentido em que não tinha a disponibilidade que lhe passou a ser exigida, e hoje em dia está desempregada há 4 anos, ainda em entrevistas de emprego perguntam-lhe, isto é que me parece extremamente grave, se é mãe. E às vezes até perguntar se não é mãe, se tem intenções de ser mãe, de o ser. Bom, todos nós já ouvimos estes casos são gravíssimos, deviam ser denunciados pelas pessoas, porque isto é uma violação dos direitos humanos, em primeiro lugar, dos direitos das mulheres em concreto, e uma discriminação com base no género que é intolerável nos dias de hoje. E eu acho que importava que os Estados começassem a perceber que é muito bom terem trabalhadores
motivados, e motivados significa terem tempo para tudo, Claro. para conciliar as suas a várias sua vida esferas pessoal e a sua vida da profissional, vida, não é? exatamente. E de resto, quando nós sabemos que se torna cada vez mais difícil encontrar esse próprio equilíbrio, não é? Exato, Dos porque os tempos de hoje são ainda pessoas. mais complexos e, portanto, eu acho que os países deviam era apostar em ter soluções do tipo ter, enfim, recursos ou condições para as crianças nos locais de trabalho, por exemplo, que facilitassem a vida aos pais, e não neste tipo enfim, de exclusão só pelo facto de ser mãe. Ela conta, esta pessoa, que entretanto começou então a trabalhar nesse projeto do Inatel, diz que o que mais lhe deu prazer foi contratar uma mãe de 4 filhos. E eu acho que ela dá um exemplo muito bom. É um exemplo positivo e é sempre muito bom ler estas histórias quando se dizem que os jornais e que nós jornalistas damos sempre poucas notícias positivas. É bom de facto dar casos, histórias concretas e muito, muito positivas. E vamos ainda falar sobre as mulheres a propósito de outras matérias que estão nomeadamente no jornal I, Sofia. Sim, está apenas numa breve, mas este assunto é muito importante. A igualdade de género é um tema que me preocupa há muito tempo e que eu acompanho como jornalista, e a União de Mulheres Alternativa e Resposta está agora a propor que o assédio sexual no trabalho seja transformado em crime. É atualmente uma infração, o que quer dizer que apenas resulta numa multa. Um crime seria uma moldura penal diferente, e então estão a recolher assinaturas para levar o assunto à Assembleia da República. O assédio sexual no trabalho é muito mais frequente do que nós pensamos. O problema é que as vítimas não falam muito dele. E depois também há um bocadinho aquela ideia de que é um crime, será crime, mas que é difícil de provar, não é? Exatamente, e tem sobretudo consequências, pode ter consequências de perda de emprego e de uma certa hostilização no trabalho que leva as vítimas a não o dizerem. Obviamente que eu não estou a dizer que o assédio sexual é só contra as mulheres, haverá com certeza contra os homens, mas sabemos que na maioria dos casos, tal como na violência doméstica, as grandes vítimas são as mulheres, e portanto eu acho que esta medida era fundamental, que se criminalizasse este ato. Muito bem, e é de resto uma proposta e a recolha de assinaturas que irá nesse sentido para tornar o assédio em crime. E Sofia, falavas da violência doméstica e infelizmente este ano já temos muitos casos de mulheres que morrem às mãos dos seus companheiros, e o Correio da Manhã de resto faz destaque de primeira página uma mulher um homem que mata a mulher à frente do seu filho de 4 anos, olhando aqui para uma outra perspectiva, que é também as crianças, as vítimas silenciosas deste tipo de crime. Não é uma boa notícia para acabar esta revista de imprensa, mas eu acho que é fundamental que nós não nos esqueçamos de que isto continua. Isto tem efeitos sociais gravíssimos, e eu acho que o Correio da Manhã tem feito um trabalho muito importante ao dizer todos os dias, cada vez que conta um caso, quantos já aconteceram, fazendo a contabilização das vítimas. Portanto, para não referir sempre o Correio da Manhã por mais razões, como é muito costume, eu gostava de salientar isso, porque eles fazem de facto uma contabilização, fizeram no ano passado, estão a fazer esta já é a 6ª vítima só este ano. Entramos agora no mês de março. Estamos no início de março, e depois todas estas circunstâncias, não é? Cada vez mais trágicas, que eu acho que importava também ver, estudar isto do ponto de vista social, porque é que isto acontece assim desta forma. Até porque o que é que está a falhar, não é? A questão que se coloca é o que é que está a falhar para efetivamente... Sobretudo porque estes são muito jovens, este casal era muito jovem, de 30 e poucos anos. Aliás, temos muitos casos agora da violência que começam no namoro. Exatamente. São de resto números também alarmantes. Também é um pouco assustador. Embora também devamos ter em atenção que há muitos casos que se situam ali na faixa dos 60, 70 anos, e isso acaba por se relacionar com o tema do meu livro, porque há muitos ex-combatentes não diagnosticados e, portanto, não tratados, e que muitas vezes estão associados a estes casos de violência doméstica. Vamos a isso, Sofia Branco, falar sobre as mulheres e a guerra colonial. Antes de mais, perguntar-lhe porque é que surgiu esta ideia. Eu acho que a guerra sempre foi muito contada pelos homens, naturalmente, porque foram para os sinais de guerra, para a Guiné, para Angola, para Moçambique, e tinha pouco o lado social, digamos assim, do efeito na sociedade que a guerra teve, e eu achei que era importante contar isso através do ponto de vista das mulheres. Portanto, isto acaba por ser a guerra contada através delas. Os efeitos colaterais desta guerra, não é? Das pessoas que estavam próximas de alguma maneira. Sim, foram efeitos enormes, não é? porque algumas mulheres acompanharam os maridos para aqueles cenários, outras ficaram cá sozinhas, por exemplo, tendo que arranjar emprego, porque até aí ficavam por casa, tendo que cuidar dos filhos sozinhas. Outras apoiaram o esforço de guerra nos movimentos que existia, portanto, trataram dos feridos e deram apoio às famílias, que eram muito desfavorecidas, muitas vezes analfabetas. Outras resistiram na clandestinidade muitos anos, ao lado de homens que nós hoje conhecemos, mas que as conhecemos muito pouco a elas. E foi fácil fazê-las falar?
Foi mais do que eu esperava. Houve situações difíceis, sobretudo relacionadas com viuvez, o que naturalmente são situações mais dramáticas, mais marcantes. Ferida, não é? E também a situação da filha não foi muito fácil porque a família não achou muito bem que ela conversasse comigo sobre aquilo, porque depois as pessoas também sentem as histórias de forma diferente. Mas para algumas foi muito fácil. Algumas, na verdade, disseram eu estava mesmo à espera que me perguntassem isso um dia, porque eu acho que vale a pena contar a minha história, porque é uma história que está num outro plano. Eu não quero dizer secundário, porque acho que não é, mas é complementar e que nunca foi ouvido. Estas vozes não são conhecidas. Eu acho que são importantes para termos uma ideia da história mais real. E não masculina. A história é muito masculina, trata as mulheres como cidadãs passivas e eu acho que elas foram muito ativas e este livro prova isso. E a Sofia falava aqui há pouco num dos casos, há outros que queirassem naturalmente contar tudo, mas levantar um bocadinho a ponta do véu e contar-nos aqui um caso que a tenha tocado particularmente. Há um caso muito interessante porque foi uma descoberta. Numa das conversas com a Maria José Ribeiro, que é do Porto, eu descobri basicamente que a primeira manifestação contra a guerra colonial data de 1962, coisa que não consta de nenhum livro de história. As manifestações são muito posteriores a isso. E aconteceu no Porto, e talvez por isso não gosto de um livro de história. O país era muito centralizado em Lisboa, as comunicações não eram fáceis, mas ela efetivamente organiza uma manifestação no 8 de março, e estamos perto do 8 de março, em que a população do Porto se mobilizou e foi desfraldada uma faixa contra a guerra colonial, que dizia abaixo a guerra colonial. Ela foi presa, torturada pela PIDE por causa disso, tem a vida marcada por isso, e eu acho que é muito importante conhecer a história dela, que acaba por ser de uma cidadã, enfim, muito jovem na altura, mas corajosa, muito, muito corajosa. E é por isso que no final diz que depois da guerra também a vida delas nunca mais foi a mesma? Sim, tudo mudou para elas também, para eles seguramente, mas para elas também, até porque hoje os efeitos ainda existem nas famílias, muitas vezes entre quatro paredes, histórias que nós não conhecemos, mas que são absolutamente dramáticas e que obrigaram mulheres, filhas, a adaptarem-se a homens que vieram completamente diferentes. E são essas transformações que estão neste livro, seguramente a ler com muito interesse. As Mulheres e a Guerra Colonial, um livro apresentado esta tarde em Lisboa. Sofia Branco, obrigada Obrigada eu. por ter estado connosco aqui na SIC Notícias. Uma continuação de um bom trabalho.